Olá a todos! Vamos começar agora mais uma aula de saúde coletiva. E o tema que a gente vai estar abordando agora é a questão do processo saúde-doença, processos biológicos e sociais. Então, por que ficamos doentes? Esta é uma pergunta que a gente sempre se faz quando se é profissional da área da saúde. Por qual motivo a gente adoece? Há tantos motivos, há tantas causas, mas afinal de contas, qual é a questão que nos leva ao adoecimento, seja de qual for a doença que a gente está tratando? Antes de continuar a nossa atividade, eu vou pedir um favor, uma tarefa para vocês. A tarefa é a seguinte: quero que vocês peguem um papel e anotem para vocês algumas doenças. Anotem o que vier à mente sobre doença. Pode ser gripe, pode ser qualquer coisa. E numa segunda coluna, coloquem quais os motivos que levaram a pessoa a ter essa doença. Qual é a causa? Uma relação, sim, de causa e efeito. Deem uma pausa no vídeo e façam a tarefa. Assim que terminar, por favor, retornem. Bom, feito a tarefa, vamos para os nossos objetivos. Quais são os objetivos, então, desta aula? Afinal da aula, vocês deverão ter as compreensões sobre os aspectos relativos ao processo do adoecimento, porque realmente a gente acaba adoecendo do ponto de vista biológico e também social. E compreender o papel do farmacêutico nesse contexto, já que ele é um profissional da área da saúde, o que faz com que esse profissional tenha uma importância tão grande nesse processo. Pois bem, afinal, por qual motivo nós adoecemos? Esta é a grande questão. E isso que nós precisamos descobrir de alguma forma. Isso que nós precisamos saber. Porque em um estado de saúde, partindo para um estágio de adoecimento, nós precisamos saber o que levou a esta condição para fazer o caminho inverso. Pegar a pessoa doente e trazê-la para um estágio de saúde. E durante a história, nós tivemos vários momentos para tentar explicar esta relação de causa e efeito entre saúde e doença. Por exemplo, nós tivemos a fase mística da saúde e doença. O que isso significava? Significava que doença era castigo dos deuses, eram maldições, e muitas vezes de uma forma mística, mágica, religiosa, se tentava fazer a cura das pessoas. Mas uma coisa é certa desde esta época: doença sempre foi sinal de sofrimento, de quem possui a doença e quem está próximo. Tivemos a fase da teoria miasmática, onde se tentou dar algumas explicações, talvez um pouco mais elaboradas, sobre o processo de adoecer, que foi o período que antecedeu a era bacteriológica e fisiológica, que é o que a gente vive hoje, tentando entender as questões de um ponto de vista mais fisiológico e também microbiológico. A teoria miasmática, ela teve também uma fase mística também, no qual se acreditava que existiam substâncias soltas no ar que adoeciam as pessoas. E haviam locais que eram amaldiçoados e que deixavam as pessoas mais doentes. E o que se fazia então nessa época? Se fazia a questão de orações, de poderes mágicos, entre outras formas, e também de isolamento de alguns lugares, porque acreditava-se que o local era amaldiçoado, e estando ali, deuses, demônios, seja o que for, faziam que as pessoas então ficassem doentes. E depois tivemos a parte da teoria miasmática, onde se atribuiu aos cadáveres, aos seres em putrefação, a questão do adoecimento. Então, tudo que estava em decomposição liberava substâncias chamadas miasmáticas, que deixavam então as pessoas doentes. A solução, então, seria tirar essas coisas podres, essas coisas em decomposição, para não se ficar doente. Talvez aí esteja o início da higienização, que a gente conhece hoje. Mas era uma relação de causa e efeito muito limitada. Nessa época, por exemplo, não se tinha o hábito de lavar as mãos, exceto algumas culturas.
E na fase que antecedia, a relação de causa e efeito fazia o quê? Que a solução fosse o quê, então? Apelar para o sobrenatural. Então é dessa forma que se tratava as pessoas doentes. Mas aí a coisa avançou, né? E Harvard, em 1628, desenvolveu a nossa fisiologia moderna. Ele estudou o nosso corpo humano, conseguiu estabelecer tecidos, órgãos, características importantes para a época. E isso, obviamente, mudou o rumo e a direção da nossa saúde. O que nós tivemos a partir de então? Tivemos alguns tratados médicos, como este aí de 1860, que atribui a diabetes a um problema no fígado. E acreditava-se então que as pessoas se tornavam diabéticas por um problema no fígado. E muito se fazia então de produtos naturais para tentar curar. Ou seja, a relação de causa e efeito muda. Ou seja, o organismo começava a apresentar desvios, não era mais uma coisa mágica e sobrenatural, não era uma coisa que se espalhava no ar de qualquer maneira, mas alterações no corpo, do qual se podia corrigir com substâncias. Nascia assim, então, as questões das intervenções farmacológicas, a questão das questões das substâncias de cura, de uma forma mais elaborada, diferente das poções lá do passado. E a coisa muda um pouco mais. E no século passado, século XX, as coisas mudaram bastante. Essa criança chama-se Leonard Thompson. Era uma criança diabética e na época que ele vivia, exatamente há 100 anos atrás, a expectativa de vida de uma criança diabética era de até 20 anos. E ele, então, não teria muito tempo de vida. Mas foi uma das primeiras crianças a sofrer um tratamento diferente para a diabetes. Já não era mais uma questão de fígado, mas sim uma questão de pâncreas. E para descobrir isso, um cientista, o Collip, retirou o pâncreas de cachorro para ver se eles ficavam diabéticos ou com sintomas de diabetes. Muita sede, emagrecimento, entre outras características. E foi assim, então, que, com um pouco mais de tempo, desenvolveram a insulina. E o Thompson foi a primeira pessoa a utilizar essa substância para controlar sua diabetes. Pessoas, então, que tinham 20 anos de expectativa de vida passaram a ter muito mais tempo de vida. Óbvio que as pessoas começaram a se encantar com a ciência e com a forma como ela atuava. Nós vimos, então, que a doença então tinha um aspecto biológico e que precisava ser revertido. E quem estudava biologia tinha grandes conhecimentos que poderiam ajudar. Então a gente começava a ficar doente por problemas biológicos. Pois bem, e a coisa evolui um pouco mais. Um pouco antes da história de Leonard Thompson, nós tivemos as descobertas de Pasteur, por exemplo, dos micro-organismos. E aquilo que antes era chamado de miasmático, que era uma coisa mágica ou se espalhava no ar, começou a se entender que eram micro-organismos nocivos, podiam ser vírus, bactérias e tudo mais. E percebeu-se que elas interagiam com o nosso organismo de uma forma a nos prejudicar. E no início do século passado também, muitas pessoas morriam por infecções, tipo tétano, tivemos o caso da gripe espanhola, tivemos o caso da varíola, e em situações que eram extremamente complexas e matavam. Foi então que numa história que envolveu quase uma descoberta acidental, nós tivemos a penicilina, primeiro antibiótico desenvolvido. E foi a penicilina um dos grandes avanços e que ajudou as pessoas a viverem mais. Fleming, que descobriu a penicilina, ele disse nos anos 40, mais ou menos, que depois do ano 2000, os seres humanos viveriam até 200 anos, porque não teria como as infecções afetar o ser humano. Todos morreriam de falência múltipla dos órgãos. Pois bem, essa previsão se concretizou? Não. Ele não previu a resistência bacteriana, não previu as doenças reemergentes e as novas doenças que surgiram também.
Então a gente começa a ver que as coisas começam a ter falhas. Daí então, mesmo com essas condições, nós começamos a ter um arsenal de coisas para curar as pessoas baseada na questão biológica. Medicamentos que alteram enzimas, medicamentos que mudam o funcionamento de órgãos, medicamentos que bloqueiam a atividade de células, tudo para que as pessoas vivessem cada vez melhor. E a ideia que se tinha é que as pessoas iam viver mais, melhor, porque parecia que nós éramos máquinas que estavam sendo consertadas com algumas substâncias. E toda a previsão dizia que nós teríamos muita saúde com as descobertas biológicas, farmacológicas, químicas, entre outras. Mas o que a gente começa a observar? O pulso ainda pulsa. As pessoas ficando cada vez mais doentes. O pulso ainda pulsa. As pessoas ficando com novas doenças, aumentando casos de infecções, peste bubônica, câncer, pneumonia, aumentando os casos rubéola, tuberculose, anemia, de câncer, rancor, novas doenças surgindo. cachumba, difteria, Ou seja, cefalite, tratar só do biológico parece que não era a solução. e o pulso ainda pulsa. E sendo assim, somente a medicação não resolvia. Nós não éramos apenas máquinas que precisavam ser consertadas. Alguma coisa estava errada. E alguma coisa tinha de ser repensada a respeito disso. Até porque, se a gente pegar dados atuais, se as pessoas usam medicamentos, nem sempre é garantia de sucesso. Teve um estudo uma vez que falou que quase metade das pessoas que usam medicamentos para hipertensão não tem a sua pressão controlada. Ou seja, usam e não resolve nada. Os antibióticos, hoje em dia, se não usados adequadamente, são um fator de complicação pela questão da resistência bacteriana. As intoxicações por medicamentos e tudo mais. Então, saúde é só corrigir a parte biológica? Como se a gente fosse meras máquinas? É isso que a gente precisa refletir. Mas afinal, por qual motivo a gente está adoecendo? É só a biologia? É só a parte biológica? Claro que sim, a parte biológica está envolvida. Mas o que mais está faltando? Somos máquinas apenas para ser consertadas e deu? Este foi talvez o grande equívoco, acreditar que a gente era máquina. E outra pergunta, por qual motivo nós não nos curamos? Não que a gente queira ser eterno, imortais, mas tanta doença que surge nova. Tantas doenças antigas que ainda não se controla. Qual é a razão disso? E a gente precisa saber disso para estabelecer uma relação de causa e efeito. E um dos objetivos nosso lá atrás, que eu citei para vocês, é o papel do farmacêutico. Nesse contexto todo, nós temos o quê? As falhas em farmacoterapia, que produz o que a gente chama de morbidade relacionada ao medicamento. Muitas pessoas estão nesta condição. E qual que é a responsabilidade nossa, de farmacêuticos, de vocês, futuros farmacêuticos? Essas falhas que produzem a MRM, elas são previsíveis e passíveis de prevenção. Elas podem ser revertidas, se eu entender que a doença não é só um aspecto biológico, vai um pouco mais além. Pois bem, alunos, o processo de adoecimento não é só uma questão biológica. Tem outros aspectos juntos que nós temos que refletir e batalhar para reverter. Então não é só uma questão biológica, é uma questão social, que a gente vai ver no próximo vídeo. E o papel do farmacêutico? Transcender. E um pouco além só do biológico, do farmacológico, para entender o ser humano como um ser completo dentro de um sistema de saúde e que precisa ser tratado com toda a dignidade possível. Não só abastecendo ele de medicamentos, exames, hospital e outras coisas, mas fazendo
um trabalho, acima de tudo, político, de protagonismo, de transformação social, porque é assim que a gente é valorizado. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.